A paz do Senhor Jesus, queridos e queridas, seguidores conectados aqui no canal Pão Diário. Aqui quem vos sauda é o vosso irmão em Cristo, evangelista William. E neste momento nós vamos nos alimentar de uma palavra que muito fala ao nosso coração. E essa palavra ela está no primeiro evangelho de Jesus, que é o livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13, aonde vai falar de um dos primeiros milagres operado por Jesus, que é a primeira multiplicação de pães e peixe. Eu convido você nesse momento a você se conectar, porque neste momento Deus irá falar tremendamente ao nosso coração, através desse primeiro milagre apresentado por Jesus, o milagre da multiplicação, aonde nós vamos aprender muito com esta palavra, porque aqui no canal Pão Diário, nosso objetivo é trazer alimento espiritual para a tua vida. Você que nos segue aqui, o nosso intuito é trazer palavra de Deus que vai de acordo com a tua necessidade diária. E neste momento nós vamos meditar nesta palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-os a multidão, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e Jesus se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: Mestre, o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisa retirar-se eles daqui. Vós mesmo dê de comer a eles. Mas eles, os discípulos, responderam: Mestre, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, reerguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e este e as multidões todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E o que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de criança. Você pode já glorificar a Deus por essa palavra maravilhosa. Esta palavra ela nos transmite algo profundo da parte de Deus para nossas vidas. Essa palavra nos revela algo profundo, onde fala sobre a multidões, onde fala sobre um povo que não tinha como obstáculo para estar onde Jesus estava. Nesse texto bíblico que acabamos de ler, fala que Jesus, ouvindo isso, se retirou dali no barco para um lugar deserto. Jesus ouviu uma notícia de que João Batista havia morrido, onde Herodes, o Antipas, deu uma ordem, e a ordem foi para matar João Batista. E essa notícia de morte de João Batista chega até a Jesus. E Jesus ali fica triste com essa notícia, e Jesus se retira da onde ele está com seus discípulos. Jesus entra no barco e vai para um lugar deserto. E a multidão, sabendo disso, a multidão sabendo de quê? Sabendo que Jesus se retirou dali, a multidão agora segue Jesus a pé. Olha só que interessante. E Deus já fala no meu coração nesse momento: quem segue Jesus por aquilo que ele é, não teme aos obstáculos que se levantam contra a tua vida. Quem de fato tem convicção de quem Jesus é, não mede esforço para estar onde Jesus está. Os discípulos de Jesus vão de barco,
E aqueles que ficam sabendo para onde Jesus estava indo, ou seja, eles vão a pé. E a Bíblia, ela nos diz que quando Jesus chega com os discípulos ao lugar onde Jesus estava determinado a ir, quando Jesus chega ali, Jesus já se depara com uma multidão ali. Olha só que interessante que essa palavra de Deus está nos dizendo. A multidão, eles vieram das cidades seguindo a Jesus. E quando Jesus desembarca no lugar onde ele estava designado aí, Jesus desembarca ali com os discípulos, Jesus se depara com uma grande multidão ali. E os discípulos e Jesus desembarcando ali, e vendo aquela grande multidão que esperava Jesus, os discípulos vão olhar para Jesus e dizer: mestre, já é chegada a tarde, a estrada é perigosa, o lugar é perigoso. Não é misto que viemos despedir este povo? Mas Jesus, antes de despedir o povo, Jesus vai dizer para os discípulos: dê a eles de comer, porque eles estão com fome. Antes deles ir, sacia a fome deles. E os discípulos vão apresentar para Jesus o que eles têm, o que tem entre eles ali. E os discípulos apresentam para Jesus: mestre, não há nada mais aqui do que 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos vão apresentar para Jesus dizendo: mestre, não há mais nada aqui do que 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes não apresentamos para Deus aquilo que de fato é o caminho para vivermos um milagre. Porque às vezes para nós é algo inotável, às vezes para nós é algo insignificativo. Mas aquilo que para você às vezes é inotável, aquilo que para você é insignificativo, é o que Jesus está querendo que você apresente a Ele. Porque quando você apresentar a Ele, Jesus vai operar um milagre, ou seja, a multiplicação vai acontecer a partir do momento de você apresentar a Jesus aquilo que você tem, que para você é significativo. Para aquela multidões que estava ali, 5 pães e 2 peixinhos era algo insignificativo, ou seja, não iria conseguir matar, saciar a fome de crianças, homens e mulheres que estavam ali. Olhando com o olhar humano, olhando com o olhar da carne, é impossível alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando a gente apresentamos na mão daquele de fato que sabe o que faz, a história muda, a circunstância muda. E nesse momento Jesus vai pedir: traz a mim. E quando ali os discípulos levam até Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos, o que Jesus vai fazer? Jesus vai apresentar aos céus. Jesus vai erguer os olhos ao céu. E Jesus vai abençoar aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. E Jesus, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes as multidões, e todos comeram e se fartaram do pão e daqueles peixinhos. E eles sobejaram-se, e ainda eles recolheram os 12 cestos. Olha só que interessante que Deus está falando nesse momento através dessa palavra devocional. Você que está conectado aqui agora, olha só que Deus te diz através dessa palavra: filhos e filhas, eu não só tenho para suprir na tua vida hoje, assim como sobrou 12 cestos de pães, Deus está dizendo: eu só não tenho para suprir na tua vida hoje, como eu tenho para suprir janeiro, fevereiro, março, abril. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Jesus está dizendo: quando você apresentar a mim a sua causa, quando você apresentar a mim a tua necessidade, Jesus vai erguer o céu e ele vai partir, e ele vai abençoar, e vai prosperar na sua vida aquilo que está faltando, aquilo que está pouco na tua vida, aquilo que está faltando na sua vida. Deus, ele vai prosperar. Deus, ele vai multiplicar.
E você não vai ter somente para a sua casa, mas você também vai ter para abençoar aqueles que necessitam de ajuda. Porque o mesmo Deus que fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos é o mesmo Deus que neste momento está multiplicando na tua vida aquilo que está faltando. Você recebe neste momento a multiplicação de Deus? Você recebe neste momento a bonança de Deus? Então vai digitando seu glória, vai digitando seu aleluia, vai digitando seu amém, vai compartilhando este vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo. Se você ainda não ativou o sininho de notificações, ative o sininho de notificações aqui no canal. Porque eu, evangelista William, diariamente quero ter a sua presença aqui. Porque eu quero ver você testemunhar daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E o inimigo não vai interferir no agir de Deus na tua vida. O inimigo não vai interferir nos planos de Deus na tua vida. Ninguém vai te enganar, ninguém vai te iludir, ninguém vai te trapacear, ou seja, ninguém vai passar a perna em você. Porque quando você diariamente se conecta a Deus, Deus ele te orienta no seu dia a dia. E Deus te mostra aquilo que o inimigo arma no seu dia a dia. Não seja enganado por lobos, não. Não seja enganado por falsos pregadores, falsos pastores, não. Aquilo que não anuncia a palavra de Deus, aquele que prega e não anuncia a palavra de Deus, sai fora disso. Porque não tem como pregador dizer que é pregador e não pregar a verdadeira palavra de Deus. Não tem como dizer que servimos a Jesus e não dar continuidade àquilo que Jesus fazia. Jesus curava os enfermos. Jesus libertava os cativos. Jesus ali anunciava a tua palavra. Em muitos lugares que Jesus ia, ele não era aceito por pregar a verdade. Então não pense eu, não pense você que nós seremos diferente de Jesus, não. Por pregarmos a palavra verdadeira, seremos rejeitados por muitos. Mas vai ser essa identidade de pregarmos a palavra verdadeira que um dia nós seremos reconhecidos pelas boas obras do Senhor Jesus. Que você possa ficar com essa devocional. Jesus está dizendo para você nesse momento: eu vou te abençoar. E quando os necessitados chegar diante de você, assim como os discípulos, chega para Jesus e pergunta: mestre, já é tarde. Chega para Jesus e fala: mestre, já é tarde. É melhor a gente dispensar esse povo para que eles ainda consigam arrumar um lugar para dormir, ainda consigam arrumar um lugar para comer. Mas o que Jesus vai dizer? Dê a eles de comer. Jesus está falando nesse momento para você que está aqui. Hoje você pode não ter para ajudar, para abençoar. Hoje o teu coração pode até querer abençoar, ajudar pessoas. Mas hoje você não tem condição para ajudar. Mas Jesus está dizendo para você nesse momento, através dessa palavra, você que está conectado aqui, você vai ter com bonança, com fartura, para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam de alimento, de roupa, porque Deus vai saciar, ou seja, Deus vai prosperar os seus caminhos. Você crê? Então receba a multiplicação de Deus no teu salário. Então receba a multiplicação de Deus no teu celeiro. Então receba a multiplicação de Deus na tua empresa. Então receba uma grande multiplicação que Deus tem para a tua vida agora, você conectado aqui. Se você recebe essa palavra, não esqueça de ir no comentário desse vídeo e digitar o seu pedido de oração. Digite no comentário desse vídeo o nome da sua família, o nome dos seus familiares, para que possamos estar incluindo em nossas orações, para que possamos estar cobrindo eles com orações, porque eu creio que o melhor lugar para a nossa vida estar é debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Que Deus te abençoe. Tome posse dessa palavra.